Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus poderoso, o Deus majestoso que nós adoramos, que nós bendizemos, que nós reverenciamos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria nesta noite, só para situar os irmãos que aqui estão, nós viajamos para a convenção, tivemos vários problemas e o culto da família não conseguimos fazer o culto da família no dia, que é o terceiro domingo de cada mês. Nós fazemos um culto que está sobre a responsabilidade de organização, com a autorização do nosso pastor presidente, o pastor José da Mota Maciel, o qual eu justifico a ausência, que ele está na congregação Betel, participando ali com o irmão José Carvalho, da ceia. Ali o pastor se deslocou para lá e nos confiou o trabalho nesta noite. E mensalmente nós fazemos esse culto. E nós temos aí há quase 4 anos, temos mensalmente, dominicalmente, pregados temas acerca da família. E nós iremos iniciar também mais alguns estudos, eu e a missionária Kelly, sobre o que a Bíblia diz. Porque, irmãos, nós precisamos entender uma verdade. Nós abraçamos a Bíblia Sagrada como nosso manual de fé e prática. E é fato que a sociedade, ela constrói os seus próprios conceitos sobre muitos temas. E um desses temas é a masculinidade. Se você fizer uma rápida pesquisa nas redes sociais, você vai encontrar de páginas desde extrema masculinidade, onde se adota até o modelo viking de se portar, desde homens extremamente barbados, com forças físicas estrondosas e por aí vai, até página de masculinidade em que homens beiram a feminilidade em vez da masculinidade. Mas o fato é que nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós não nos portamos pelaquilo que a sociedade diz. Nós temos um manual próprio. E é nesta noite que nós vamos caminhar pela Escritura e entender o que a Bíblia diz sobre a masculinidade. Deus, ao criar o homem, ao projetar o homem, e ele tem uma conversa ali com a Trindade, ele diz que este homem foi feito à sua imagem e semelhança. Então, o que o homem feito à imagem e semelhança de Deus se perdeu ao sair do jardim, adotou conceitos que não eram o projeto principal de Deus. Então, nesta noite, nós já lemos o texto inicialmente, eu quero reler porque só são 2 versículos. Êxodo capítulo 18, versículo 21 e 28, 21 e 22 diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e sejam que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviará da carga, e eles a levarão contigo. Aqui nós temos um texto em que foi escrito pelo patriarca Moisés, no início da Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo, e aqui é retratado a fala do seu sogro, que tinha por nome Jetro. O sogro de Moisés chega no arraial, o povo está em deslocamento do Egito para a terra prometida, e ali, aqueles milhares de pessoas, alguns historiadores chegam a dizer milhões de pessoas estão sob o cuidado de um único homem, Moisés. Quando Jetro vê aquela situação, ele diz: espere, você está fazendo errado, você não vai ter condições de cuidar e lidar com todos os problemas que existem dentro deste grupo de pessoas. Então a dica que eu lhe dou é que você selecione homens capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Homens de verdade, isso me chama muito a atenção, porque olhe a preocupação do sogro de Moisés: procurem homens de verdade. Leva a entender que de algum modo existem homens de mentira, que carregam o nome de homens, mas não se portam à luz do projeto de Deus para a vida deles.
E nós vamos caminhar aqui entendendo isso, que a sociedade, irmãos, ela enfrenta uma crise de masculinidade, e se enfrenta uma crise de masculinidade, consequentemente, uma crise de liderança. Cada vez mais nós temos líderes frágeis, líderes que têm buscado o seu padrão de conduta, o seu padrão de exemplo, longe ou exatamente nas fontes erradas. Muitas vezes nós buscamos as respostas, os exemplos, longe da palavra de Deus. Nós que abraçamos a fé, muitas vezes nós temos procurado um padrão de o que ser ou de como agir como homem, baseados naquilo que as redes sociais propagam, naquilo que os conceitos filosóficos propagam, mas nos esquecemos e abraçamos conceitos distorcidos, sejam eles extra-bíblicos ou até mesmo antibíblicos, em vez de abraçarmos e compreendermos aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim e você. É fato, queridos irmãos, que alguém que quer conhecer um produto, especialmente, vamos pensar aí num eletrodoméstico ou até mesmo num eletroeletrônico, e ele não sabe como lidar com aquele produto, muito provavelmente ele vai atrás de quê? Do manual. E ao pegar aquele manual, ele entra em contato com aquilo que o manual diz a respeito daquele componente, daquele eletroeletrônico, lhe dizendo quais são as funções, lhe dizendo quais são os mecanismos que devem ser acionados, o que é que ele produz e o que ele não produz, os cuidados que ele deve ter e como deve ser conduzido. Do mesmo modo, nós temos o manual que orienta a conduta, a forma de agir, a forma de pensar daqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E fato, irmãos, que ao vermos essa crise de liderança, nós precisamos perceber que muitas vezes, de modo geral, nós temos uma certa dificuldade com liderança. Quase ninguém recebe com muita boa vontade algum líder. Nós temos muita dificuldade em lidar com líderes, exatamente porque bate em cada um de nós algum ceticismo sobre os líderes atuais, pelo menos por dois motivos. Primeiro, no nosso coração ele já é inclinado a não ser liderado por alguém. Nós já temos um coração pecaminoso e orgulhoso. Dificilmente nós gostamos de nos colocar debaixo da autoridade de alguém. Raramente nós gostamos de nos colocar sobre a liderança de alguém. Isso é fruto do nosso próprio coração rebelde. Na primeira oportunidade que o homem e a mulher ali no jardim tiveram, eles se rebelaram contra Deus. E isso está no coração do homem, é uma marca da queda, do pecado que entra na vida do homem. Nós somos rebeldes, nós não gostamos de estar debaixo de autoridade. Esse é um dos motivos, mas o segundo é que nós estamos familiarizados com muitos líderes, com muitas lideranças que têm abusado deste poder que lhes confere a liderança para enriquecerem, têm agido de forma desleal. Então isso já nos causa uma certa dificuldade com líderes ousados, com líderes que nos propõem solucionar ou nos guiar diante de algumas realidades. Mas é preciso que a gente entenda que líderes verdadeiros, homens de verdade, eles são obras de Deus, é Deus que os encaminha e os responsabiliza para cuidar, para guardar, para proteger, e para isso nós vamos recorrer a 3 pontos rapidamente nesta noite. O primeiro, o mandato masculino. O segundo, exercendo uma masculinidade bíblica. E terceiro, pastores da família. No mandato masculino é preciso que a gente analise algo muito interessante. Há 2 datas que elas são extremamente importantes na vida de qualquer pessoa. O primeiro, o dia do seu nascimento. O dia que ela nasce é um dia extremamente importante. Mas o segundo é o dia que ele descobre por que nasceu. Qual a sua função, qual o seu significado. A palavra de Deus em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele é uma espécie de moldura teológica. Toda vez que Paulo, Jesus, pensou em falar
sobre casamento, sexualidade, família, ele recorre a esse texto bíblico. E não é à toa, porque nesse texto bíblico está descrito toda a criação, a formação do homem, inclusive a queda do homem. Dentro do princípio cristão, naqueles que abraçam a Bíblia como fé e regra de fé e prática, entendem que esses 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles dão a moldura daquilo que a Bíblia vai falar em seguida. E o fato é que Gênesis estabelece ao homem, e especificamente no capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz assim para o homem: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Note que aqui Deus pega o homem, faz o homem e dá responsabilidade a ele. Que responsabilidade era? Cultivar e guardar. Produzir. É dado ao homem a responsabilidade de produzir e de proteger. É dado ao homem a responsabilidade de cultivar, de gerar vida, de gerar ali algo produtivo. E agora pense comigo. Deus pega o homem, faz a sua imagem e semelhança, coloca no jardim, no mundo de relacionamento, porque diz a palavra de Deus que Deus se relacionava dia a dia com o homem, e a função do homem ali era exatamente a função de trabalhar e de ser frutífero. Com esse propósito, Deus estabelece ao homem e diz: olha, você tem que cuidar, guardar, trabalhar e proteger. E aí eu recorro a um texto que é bem conhecido, chamado de Catecismo Menor de Westminster. É um catecismo que ele é construído na forma de perguntas e respostas, a fim de levar a instrução ao povo que entra em contato. E nesse catecismo menor, elaborado por Lutero, ele faz a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Eu acho que qualquer um que já tenha enfrentado alguma crise, já se perguntou: mas para quê, Senhor? Por que eu? Qual é o meu fim? Por que eu estou aqui? E o catecismo responde à pergunta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso, irmãos, fala de vida abundante. A Bíblia fala sobre vida abundante, mas nós só encontramos e entramos em contato com a vida abundante quando nós entendemos o senso do propósito de Deus para as nossas vidas. E o propósito de Deus nas nossas vidas é afetar-nos com o seu evangelho, com a sua palavra, de tal modo que eu e você sejamos redimidos. Redimidos a que ponto? Homens, redimidos no ponto de sermos maridos melhores, filhos melhores, pais melhores, trabalhadores melhores. Porque a palavra de Deus espera de nós, não que nós sejamos mau exemplo para a sociedade, mas que nós lidemos com os nossos negócios, com os nossos compromissos, com as nossas relações sociais de forma justa e que glorifique o nome de Deus. Porque de todo modo, nós não somos qualquer um, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E com essa perspectiva em mente, o nosso comportamento muda, as nossas ações mudam, o nosso senso de justiça muda, porque agora eu entendo que eu não sou um cidadão ou um acidente, eu sou a imagem de Deus. Deus, na sua infinita graça e bondade, projeta alguém para se portar dignamente dele, e que cada ação, cada palavra, cada expressão glorifica o nome de Deus, de tal modo que alguém olha e diz: eu louvo a Deus porque eu conheci o Elvo, porque as suas ações são dignas de alguém que se parece, que é a imagem de Deus. Olha que responsabilidade, olha que peso sobre os nossos ombros. Mas foi assim que Deus chamou. Deus chama Adão e o coloca como representante da criação, e coloca sobre os seus ombros autoridade e senhorio, capacidade de gerenciar, capacidade de cuidar, de liderar. Chama o homem para que ele seja capaz de lidar. E aí é interessante a gente perceber que nós, enquanto homens, que exercemos a liderança do nosso lar, que temos sobre os nossos ombros grandes responsabilidades, as grandes responsabilidades, o fato de se ter autoridade está corrompido, porque hoje alguém que tem autoridade abusa dessa autoridade, e não entende a responsabilidade que está por ter autoridade.
Alguém que é imbuído de autoridade, ele agora deve usar essa autoridade com muitas responsabilidades, não para o seu benefício próprio, mas para cuidar, zelar e proteger daqueles que estão sob os seus cuidados, e glorificar o nome de Deus no meio da sociedade. Imagine se nós tivéssemos como cristãos, que alguém que abraçou a fé em Cristo Jesus, esta responsabilidade de entender que cada espaço social que você ocupa, você tem a oportunidade de glorificar a Deus, de usar o ambiente que Deus te colocou para ser a diferença na sociedade. Se está inserido num ambiente de corrupção e desvio, você é luz, chega lá e age de modo diferente. Se todo mundo age com meios escusos de fazer as coisas, você age com honestidade, você age como luz, você age como exemplo. E ao fazer isso, sabe quem é que é glorificado? O Deus que você serve. Porque alguém para e pensa e diz: rapaz, o ambiente aqui é muita gente errada, mas o fulano, rapaz, ele tem algo diferente na vida dele. Eu tenho a impressão que é o Deus que ele serve. E o nome de Deus, mais uma vez, é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem que tem essa responsabilidade, ele deve estar acostumado a trabalhar o solo do coração humano. O marido é chamado a nutrir a sua esposa emocionalmente e espiritualmente. Cada homem que assume o papel de liderar a sua casa, ele é responsável por cuidar das emoções da sua esposa, mas também de alimentar a sua casa espiritualmente, de guiar a sua casa para mais próximo de Deus. Um pai é chamado a lavrar e nutrir o coração dos seus filhos. Nós somos chamados para manter os outros seguros. Nós precisamos entender essa responsabilidade, porque Gênesis 2 vai nos revelar 4 características essenciais do homem. A primeira: quem é o homem? O homem é uma criatura espiritual, capacitada para conhecer a Deus e chamada a carregar a sua imagem. Olha o peso da responsabilidade. Nós somos chamados para conhecer Deus. Nós carregamos a imagem de Deus. E onde o homem está? O homem está aliançado com Deus. O homem em Gênesis 2, ele está no Éden, num local onde Deus é conhecido, cultuado, adorado, e que Deus está presente naquele ambiente. Qual a sua função ali no Éden? O homem que é chamado para o Éden, qual é a sua função? Senhor e servo. Olha 2 termos que se confundem. Como é que eu posso ser senhor e ao mesmo tempo ser servo? Deus entrega domínio na mão de Adão, mas esse domínio que ele tem é imbuído de responsabilidade para cuidar e servir, porque toda autoridade ela tem em principal função servir os outros. Não é poder pelo poder, é autoridade e poder para servir melhor aqueles, defender aqueles que não têm capacidade de se defender sozinho. E deve cumprir a sua vocação, que era cultivar e guardar. Aqui nós temos claramente que os homens devem entrar no mundo que Deus criou para serem senhores e servos sobre a sua autoridade e para cultivar e guardar. Você precisa entender essa verdade, porque nós fomos chamados pela palavra de Deus para entender esse princípio, de que está sobre as nossas responsabilidades. Há um mandato masculino, há um mandato de Deus para o homem que lhe imbui de grande responsabilidade, de proteger, cuidar, zelar, nutrir. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, exercendo a masculinidade. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele usa algo muito enigmático. Ele fala exatamente no capítulo do amor, logo encerrar aquelas declarações sobre o que é o amor, dizer que ele é paciente, que ele tudo sofre, que ele tudo suporta. Ele entra sobre uma fala sobre homem, e ele diz assim: olha, quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está dividindo aqui 2 categorias, está apresentando o menino e o homem.
Nós vivemos, irmãos, numa sociedade em que a geração atual de homens, ela quer desfrutar do privilégio de ser homem, sem assumir a responsabilidade de ser. Eu quero os benefícios de ser homem, eu quero os direitos de ser homem, mas eu não quero os deveres de agir desse modo. Agem como menino e querem privilégios de homem. Não é raro você encontrar uma perda de masculinidade, de princípios, onde agora o indivíduo chega aos 30, 40 anos, buscando diversão, buscando prazer e lazer, mas sem se envolver com a responsabilidade de cuidar, de zelar e de se portar como alguém que conhece a Deus, como alguém que age com responsabilidade. O fato é que a sociedade e a família não podem ser colocadas sobre ombros de meninos. É disso que o apóstolo Paulo falava. Tanto a sociedade como a família precisam estar sobre ombros de homens que entendem o seu chamado e a sua responsabilidade. Então, como é que eu me torno um homem de verdade? Primeiro, quando você for capaz de viver um cristianismo real. Quando você for capaz de viver um cristianismo para além das paredes deste templo. Porque ser crente dentro do templo é uma maravilha. Aqui todo mundo está dando glória a Deus. É possível projetar um louvor e você se envolver neste louvor. Sabe quando é que o desafio bate a porta? É quando você sai por aquela porta e está sozinho, para se manter fiel, íntegro dentro da sociedade, sem se corromper, sem abandonar os compromissos que você assumiu. Eu acho muito bacana um texto de Atos, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, ele registra em Atos 16, capítulo 30, versículo 31 e 32, uma conversa que ele tem com um carcereiro. Paulo e Silas são presos, foram açoitados, estão ali por volta da meia-noite, louvando ao Senhor. Acontece um terremoto, o carcereiro tenta tirar a sua própria vida, mas ele diz: não faça mal nenhum a ti, nós estamos aqui. E o carcereiro fica abismado com o fato daqueles homens que estavam presos não terem fugido. E ele faz a pergunta mais importante da vida dele: diz, o que eu faço para me ser salvo? O apóstolo Paulo responde dizendo assim: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes nós transformamos essa declaração em algo místico, mas ali Paulo entendia que aquele carcereiro, que aquele homem, líder da sua família, tinha um nível de autoridade, um nível de representatividade, um nível de comprometimento, que ao tomar uma decisão, a família lhe seguiria. A família encontraria com ele porque ele tinha exemplo e credibilidade. E ele disse: olha, se você for capaz de crer no Senhor Jesus, a tua casa vai ser alcançada. Porque se você viver um cristianismo real, você viver e abraçar a fé de modo real, a tua vida é transformada e da tua família também. E o que é interessante, irmãos, que muitas vezes nós queremos ver as nossas casas salvas, mas temos feito muito pouco para isso. Temos exercido um exemplo muito fraco para isso. Nós queremos ver a nossa família alcançada, mas as nossas atitudes como crentes, com a fé que nós abraçamos, muito pouco inspiram aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós seremos homens de verdade quando nós nos portarmos como verdadeiros cristãos, como alguém que verdadeiramente segue a Deus. Você tem que entender que Deus lhe chamou para liderar a sua casa, orientar, guiar, se doar como Cristo fez pela igreja. Autoridade não tem a ver com autoritarismo. Autoridade tem a ver como se colocar na responsabilidade de guardar, guiar e nutrir a sua casa. Segundo, quando for capaz de liderar espiritualmente e emocionalmente a sua família, a sua casa, a sua esposa.
não é simplesmente capacidade e intelecto para fazer, mas é vontade para fazer, é comprometimento para fazer, é desejo de fazê-lo. Capaz de ensinar as Escrituras aos seus filhos, à família, capaz de ensinar os seus filhos e a sua família a crer, conhecer e seguir a Deus. É interessante, e eu ouvi essa frase há muito tempo, por um pastor chamado Paul Walsh, e ele falava sobre a relação do pai com a mãe. Aí ele dizia assim: olha, toda vez que o seu filho olhar a forma carinhosa que você trata a sua esposa, ele vai parar e pensar: é assim que se trata uma mulher. Toda vez que a sua filha, e eu estou falando para homens, ver a forma carinhosa que você trata a sua esposa, ela parará e pensará: é assim que uma mulher deve ser tratada, não aceitarei menos que isso. Entenda que você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, tem o poder, a autoridade de ser exemplo para o que os seus filhos farão nos seus casamentos. É um poder de transmissão de conhecimento que não pode ser desprezado. E para isso o homem precisa chamar a responsabilidade no peito e não fazer simplesmente o que gosta, mas fazer aquilo que é sua responsabilidade: liderar a sua casa, guiar a sua casa, ensinar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que a gente entenda isso. Terceiro, quando for capaz de proteger a sua família. E essa proteção não tem a ver simplesmente em ser forte, ser o bombado, ser o perigoso. Não, tem a assumir a responsabilidade de dar segurança, de modo que tanto a sua esposa como os seus filhos tenham tranquilidade de saber: não, o papai está aqui, pois eu estou seguro. Eu tenho segurança, porque Ele está conosco. Não ser o tipo de homem que, diante de um conflito e de uma briga, diz: pois se vocês não me querem aqui, eu saio e vou-me embora, eu largo tudo e sigo o meu rumo. Não, mas ser alguém que abraça a decisão de ser o pai, o líder da casa, e fica e permanece, de modo que as crianças e a esposa têm tranquilidade de saber a ver com grosseria. O homem precisa liderar a sua casa, não apenas na forma natural, mas também na forma espiritual. E é preciso que a gente entenda isso, esta responsabilidade de se portar como tal. Porque o que nós temos visto, irmãos, muitas vezes nos grupos, nas rodas de conversa, é homens desconectados da realidade, da responsabilidade de cuidar e projetar a família, que é a célula base da sociedade. Homens que toda a sua preocupação é em se projetar, em se autoafirmar, em buscar mostrar o que tem, o que possui, os seus bens, mas mostram muito pouco sobre responsabilidade, muito pouco sobre comprometimento. Procuram melhorar em vários aspectos, mas muito pouco no caráter, no compromisso de firmar as responsabilidades. Esse mesmo pastor Paul Walsh, ele conta como é simples a organização social de uma tribo. Ele diz que existe uma tribo no Peru, que um garoto com 14 anos, ele já pode casar-se, porque ele aprendeu o básico da responsabilidade que aquela sociedade exige, que é o quê? Ele sabe construir a sua casa, ele sabe caçar, ele sabe plantar, e ele é capaz de enfileirar as tropas da tribo em caso de guerra. Então ele aprendeu o básico do que é exigido de um homem dentro daquela organização social. Ele é capaz de construir a sua própria casa, ele é capaz de prover alimento para si, ele é capaz de proteger aqueles que estão sobre os seus cuidados. E aí é preciso a gente entender
O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Eu não estou dizendo para nós vivermos de um modo tribal, mas eu estou dizendo que o que você tem ensinado sobre prioridade aos seus filhos. O que eu tenho percebido, muitas vezes, são pais querendo dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. E deixa eu te dizer uma coisa. Muito provavelmente, as coisas que você não teve, aquilo que você não teve acesso, são responsáveis pelo homem que você se tornou. Quem sabe se você tivesse tido tudo à sua disposição, você estaria perdido. E aí às vezes, em vez de você lidar com o que você vivenciou e transformar de algo de um modo educativo para os seus filhos, você procura suprir as suas carências, dando a ele o que você não teve. Nós estamos numa sociedade perdida, e é preciso que a gente entenda que a palavra do Senhor é verdade quando Ele diz que nós somos sal e luz dessa sociedade. Nós precisamos clarear e salgar aquilo que está perdido, de modo que é a palavra de Deus que corrige a nossa visão e as nossas prioridades. Porque o que nós temos enfrentado, visto, de pessoas vazias existencialmente, possuem tudo, mas são vazios, porque têm apostado as suas vidas nas prioridades erradas. E é nesta hora que Deus nos conclama, homens, pastores da família, que nós nos ergamos e corrijamos a visão da nossa família, dizendo que não são os bens que nos dão significado, que não é o que nós possuímos que nos dão significado, mas o que nos dá significado é carregarmos a imagem de Deus, é carregarmos aquilo que Deus nos chamou e nos vocacionou para ser. A família, irmãos, ela é o melhor celeiro para a transmissão do Evangelho. E quando eu falo transmissão do Evangelho, é porque é nossa responsabilidade, homens, pastores da família, a nossa responsabilidade de levarmos os nossos filhos a confiar e a seguir Cristo. E honestamente eu desejo ver o Evangelho sendo proclamado, preservado e transmitido no seio da sua família. Nós precisamos passar por uma reforma e um reavivamento dentro dos nossos lares, reformar o nosso modo de pensar, porque nós temos muitas vezes preparado os nossos filhos apenas para ocupar esses espaços na sociedade, mas temos zelado muito pouco pelas suas vidas espirituais, temos ensinado muito pouco sobre Deus, temos ensinado muito pouco sobre o que o Evangelho pode fazer, porque o Evangelho ele pode nos tornar misericordiosos. E eu quero lhe dizer que não é sobre possuir muitas coisas, não é sobre ocupar o melhor espaço na sociedade, porque vida abundante não está relacionado com isso. Vida abundante está relacionado em entender que nós nascemos, fomos cuidados por Deus para exercer e glorificar o seu santo nome. E se nós perdermos essa perspectiva, irmãos, nós entramos por uma situação perigosa. E aí eu digo que o caminho para um legado duradouro está em abraçar um modelo bíblico de liderança pastoral. E aí eu lembro as palavras do apóstolo João, na sua terceira carta de João, quando ele diz assim no versículo 4: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. De saber que os seus filhos andam na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já concluir dizendo o seguinte, que na história da redenção de Deus, inicia com o casamento do primeiro Adão com sua noiva, ali no jardim, e terminará com o casamento do último Adão, o Senhor Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja. Eu concluo dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e o colocou no jardim, no mundo dos relacionamentos de Deus, e a função deste homem ali era que ele seja frutífero, produza e organize aquele lugar. Os homens deveriam entrar e devem entrar no mundo que Deus criou, para serem senhores e servos.
sobre a autoridade dele. Eles devem cultivar e guardar. Virilidade não tem a ver com grosseria, mas tem a ver com liderar, tanto no natural como no espiritual. E só é possível fazer isso se houver um comprometimento do homem, do líder da casa, do líder do lar, com a palavra de Deus. Novamente eu reforço, a família, irmãos, é o melhor lugar para a transmissão do Evangelho. É onde o Evangelho genuíno do Senhor Jesus nos leva a seguir e a confiar no Senhor. Esse último mês, eu entrei em contato com um amigo que já não via há alguns anos. Ou melhor, já não congregava com ele há alguns anos. Sempre que possível nós nos encontramos, ou em Teresina, ou viajamos juntos. E nessa conversa que nós tivemos, nós falávamos sobre o senso de missão. Que é você entender que Deus está escrevendo uma grande história. E essa história não é sobre mim, nem sobre você. A história de Deus é a história de um Deus criador, que criou um homem à sua imagem e semelhança. Esse homem pecou, se desviou de Deus. Deus dá uma nova oportunidade através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morre na cruz para perdão dos nossos pecados. E este homem vem, sofre aqui, morre por cada um de nós, para nos garantir perdão dos nossos pecados, para nos garantir uma vida abundante. Mas essa vida abundante proposta por Jesus, ela só é possível quando eu entendo que uma vida completa é uma vida encaixada no projeto de Deus. Uma vida abundante, ela só é possível quando eu esqueço um pouco de mim e olho mais para o outro. Quando eu entendo que a ideia de Deus não é simplesmente salvar o homem dos seus pecados e da condenação ao inferno, mas é também redimir o homem. Que ao entrar em contato com o Evangelho, o homem, a mulher, o jovem, a criança, ele passa a ser alguém melhor. Nos redimem como pais, nos faz pais melhores. Pais que gastam tempo com seus filhos e ensinam a eles sobre Deus. Mas não só dizem o que eles devem fazer, ele os vê cumprindo o que eles dizem. Nos redimem como cônjuges. Nós passamos a ser esposos e esposas melhores. Agora não pensando apenas nas nossas necessidades, mas procurando também se doar e muitas vezes se sacrificar em detrimento do outro. Porque o Evangelho fala sobre isso, sobre redenção. Nos redime também na nossa profissão. Nós não encaramos mais a profissão apenas como um meio para prover sustento para o nosso lar, mas a nossa profissão passa a ser um canal para abençoar pessoas e tornar o nome de Deus conhecido. É um local onde Deus instrumentaliza para que nós propaguemos o Evangelho da verdade. Esse senso de missão, irmãos, corrige a nossa visão, tira os nossos olhos de nós mesmos e põe os nossos olhos em Jesus. A minha ideia nesta noite é você entender que a masculinidade bíblica, que o padrão de Deus para o homem de Deus, não é um brutamontes grosseiro e nem alguém afeminado e frágil, mas é alguém que ama Jesus com todo o seu coração e que está disposto a viver para Ele, para a glória do seu nome. E nesta perspectiva de amar Jesus, ele vai tratar muito bem os seus filhos, ele vai tratar muito bem a sua esposa, ele vai tratar muito bem as suas relações, ele vai fazer negócios limpos, porque ele vai olhar para o seu semelhante e não vai encará-lo como um inimigo ou como alguém que ele deve se aproveitar, mas ele vai olhar para o seu semelhante, vai olhar e ver um irmão, alguém que ele pode cuidar, zelar e proteger. Aí sai do nosso meio todo o senso de competição e de injustiça. Nós passamos a ser abençoadores em vez de competidores. Louvado seja o nome do Senhor.